Mas o que é, então, de fato, a consciência humana? Primeiramente, eu quero deixar claro que eu não sou de forma alguma a última palavra. Eu não quero ser aqui, falar com vocês como um especialista no assunto. Eu sou um buscador da verdade. Eu quero, junto com a comunidade, eu quero encontrar mais pessoas para que possamos evoluir juntos nesse assunto tão complexo. Então eu vou desenvolver aqui de maneira humilde e sempre deixando aí em aberto as considerações de você que está assistindo. Mas comente e compartilhe, na sua opinião, o que é a consciência humana. Fala-se então de um mecanismo perfeito, complexo e misterioso ao mesmo tempo. Diz que nós, os seres humanos, somos os tetragramaton, os 4 em 1. Faz referência a que nós temos 4 corpos, ou que nós fazemos parte e pertencemos a 4 naturezas distintas. A natureza física, a qual nós temos então o nosso corpo humano, e nós interagimos com essa existência física através dos nossos 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Nós temos ainda a nossa parte emocional, que compartilha do mundo energético, pelo qual é possível sentir as coisas sem tocá-las. É como se fosse o nosso 6º sentido, a parte emocional. Nós temos também o nosso corpo, a nossa parte mental, que é o nosso grande trunfo, a nossa poderosíssima mente, o nosso poder do pensamento. E nós temos a nossa parte espiritual, que é o suprassumo do que é o ser humano. Então, recapitulando, nós temos então a honra de pertencer a 4 naturezas, por isso super ser. Nós pertencemos a esse vasto mundo físico, qual estamos aqui presentes dentro desse corpo. Nós conseguimos interagir com as diversas energias através do nosso campo emocional. Nós somos seres com poder de cocriação através do nosso mental. E nós temos a honra de fazer parte da natureza divina, para o qual é nosso futuro, nossa meta maior, atingir esse religare, essa religação com o nosso mundo espiritual, com a nossa parte divina que está em cada um de nós, em cada um de vocês. Mas vamos lá, não vamos perder a linha mestra. Eu quero tentar chegar o mais próximo possível da compreensão do que seria essa consciência humana. Eu sei, é muito ousado. E mais uma vez, a minha palavra não será a última palavra. Então se você tem uma opinião diferente, comenta aí e deixa a sua opinião. Mas vamos lá, quero avançar com vocês. Então, nós temos um mecanismo perfeito que funciona de maneira que nos dá um aprendizado e que nos esclarece sobre tudo ao nosso redor. E esse mecanismo, ele é a junção desses 4 elementos em nós. Como isso se dá? Então, primeiramente, através dos 5 sentidos, nós conseguimos captar tudo ao nosso redor. Esse corpo humano, que cada um de nós tem aí uma versão, esse avatar humano, é o super ser. Esse corpo, através dos 5 sentidos, consegue ler e participar de toda a natureza ao seu redor. Então esses 5 sentidos, a nossa visão, nossos olhos, a audição, o nosso olfato, o paladar e o tato, toda a nossa pele, todo esse super captador de sensações que é o ser humano,
todas essas informações são registradas pelo sistema psique, que nada mais é do que a mente e coração, que é o nosso emocional e o nosso mental. Então basicamente todas as informações coletadas pelos nossos sensores naturais são enviadas para esse sistema emocional mental, que é processado. E esse sistema eu gosto de comparar com uma impressora. Essa síntese que nós fazemos da análise do contraste das coisas, por exemplo, quando criança, quando bebê, nós vamos descobrindo através do paladar o gosto do doce e aquilo nos traz uma alegria, assim como o azedo nos traz aquela reação de asco, né? Essa aqui não. E vai gravando isso na mente da criança. Esse sistema de contrastes, de impressões mental e emocional é o que vai imprimindo algo em nossa memória. Esse algo seria um rastro da consciência que eu quero me aprofundar um pouquinho mais com vocês. Então vamos lá. Então esse sistema perfeito do nosso super ser capta todas as informações, sintetiza e cria então uma espécie de sabedoria, ou cria lições, cria uma consciência. Eu gosto de dar o exemplo da impressão, certo? Como se fosse uma impressora. Então esse mecanismo ele imprime nas memórias o nosso conhecimento, que é uma espécie de consciência, no sentido de conhecer aquilo que não se conhecia, no sentido de dar ciência ao que antes era ignorância. Então esse mecanismo ele imprime na nossa memória o nosso conhecimento de tudo que tem a ver com o material. E esse mesmo mecanismo de captação das sensações, de envio para o nosso sistema mental, emocional, imprime a consciência do que não é material, ou seja, do que é espiritual, do que é eterno, na nossa alma. É isso mesmo. Então esse sistema perfeito é como se fosse uma impressora. Ele nos dá esse conhecimento, nós aprendemos as lições fisicamente e elas ficam na nossa memória, mas o sistema também imprime a consciência na nossa alma. Então, basicamente, esse sistema de captação através dos sentidos, de condensação através do sistema mental emocional, está imprimindo as lições materiais, as lições que vão ficar aqui, né, na nossa memória, e as lições eternas na nossa alma. De maneira que quando o corpo morre, está impresso essas lições na nossa alma e vai para o próximo estágio. Essas lições gravadas na nossa alma ficam, as lições eternas ficam na nossa alma. As lições espirituais ficam gravadas na nossa alma. Essas lições são a consciência humana. É isso que eu consigo chegar mais próximo de dizer o que é essa consciência humana. A consciência humana é essa impressão de sabedoria, de conhecimento, que fica, mais uma vez, nas questões materiais, fica na nossa memória quando nós morremos ou somos acometidos por doenças que afetam a memória. Esses ensinamentos são apagados da memória. Mas existe um outro tipo de ensinamento, um outro tipo de consciência, que é a consciência eterna, que é aquilo que fica gravado na nossa alma. Isso é um pouquinho complexo, mas nós vamos nos aprofundar. Então, quando o corpo morre, mais uma vez, a impressão feita por esse mecanismo mental, emocional, captada pelos nossos sentidos, fica gravado então na nossa alma, e o que é da natureza espiritual, do que é de natureza eterna, vai com a alma para o próximo estágio, que é ou uma ascensão para aquelas almas que conseguiram despertar verdadeiro, uma ascensão espiritual, ou um retorno
para esse mundo, para essa vida, para trabalhar ainda e tratar as questões que danificaram, que sujaram, que mancharam, aí que foram impressas na nossa alma. Então, quando a alma está verdadeiramente em Cristo, quando a alma está verdadeiramente desperta, só há um caminho para ela, que é a ascensão a esse reino dos céus, o reino de Deus que Cristo citou. Como é esse reino? É X, Y, qual que é o caminho? É em cima, onde fica? Jamais vou ousar dizer coisas desse tipo. Nós temos que saber o nosso limite de conhecimento e não devagar. Então, é até onde eu vou, até onde eu posso dizer é aqui. É falar desse mecanismo. E é simples. Tem aquela dúvida, você acredita em uma vida só? O Espiritismo já tem uma clareza maior sobre a questão da reencarnação. E assim, um não exclui o outro. É simples assim. Existe um caminho para nessa vida você alcançar um despertar de consciência, uma elevação espiritual para não precisar retornar mais. Esse caminho está em Cristo. Porém, é tão perfeito esse sistema que aqueles que não conseguirem atingir ao final da duração desse avatar do nosso corpo têm ainda a possibilidade de retornar renovados e renascidos. E através da morte, que muitas vezes é uma bênção, todos aqueles defeitos, todas aquelas influências que eu citei para vocês na aula anterior, que somos acometidos, tudo isso é zerado, tudo isso é ceifado, não vai impresso na sua alma, ficou com a memória que morreu. O que fica na alma é o que te faz evoluir, o que fica na alma é a impressão que é necessária para que você dê o próximo passo. Para aqueles que atingem esse despertar, o retorno para esse mundo, para essa existência, é uma escolha, é um voluntariado. Muitos querem voltar por amor àqueles que estão aqui perdidos ainda nesse ciclo infinito de vidas e vidas, e às vezes, por muitas vezes, se perdendo cada vez mais.